Olá, boa noite, bem-vindo a Domo Silêncio, a casa da oração silenciosa, da oração ao Espírito Santo. Eu quero, nessa noite, saudar os irmãos com a paz do Espírito e com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero falar em caráter mais prático. Eu tenho uma grande preocupação. Eu acredito que Jesus nos mandou o Espírito Santo como Consolador para nos ajudar aqui no mundo. Não é o Espírito Santo quem nos salva, mas Deus. E se ele teve essa preocupação, e certamente teve, foi porque a nossa vida no mundo é muito atribulada. E ela de fato é. Então, eu tive uma grande surpresa quando eu recebi o Espírito Santo, porque vieram uma série de fenômenos, eu já falei sobre isso, e esses fenômenos não se remetiam a mim, não serviam para mim. E isso me deixou muito confuso. Eu não consegui quem me orientasse, e as pessoas que eu consegui para me orientar me desorientaram, na verdade, quase acabaram comigo. E aí eu acabei me distanciando e tudo. Acho que fazia parte do que Deus tinha para nós. E agora, mais recentemente, teve um segundo chamado, né? Assim como houve a primeira e a segunda aliança, eu acredito que tive o primeiro e o segundo chamado. E agora foi um processo ao contrário. Alguns fenômenos voltaram, mas eles se remetem exclusivamente a mim. O Espírito Santo fala diretamente a mim. Ontem, graças a Deus, me deu uma repreenda e uma lição extraordinária que eu não tenho direito de duvidar. A cada dia que passa fica mais difícil duvidar. E eu creio mais. E eu pedi enormemente ao longo da semana que Deus me ajudasse e me elevasse na fé. Porque a tribulação está muito forte, os problemas estão muito fortes. E graças a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus, foi feito conforme eu pedi. E estamos seguindo aí no rumo que o Senhor nos determina. Mas eu tenho uma grande preocupação. A minha preocupação é que essa nossa fé, esse nosso agir do Espírito Santo, as bênçãos de Deus, a remissão de Jesus, eles nos ajudem a levar a vida aqui, porque afinal de contas nós estamos aqui e isso faz parte do plano de Deus. Portanto, às vezes eu fico bastante aflito quando eu vejo as pessoas lendo a Bíblia, e eu acho maravilhoso ler a Bíblia, eu acho ótimo. Mas eu me pergunto se essa nossa fé serve apenas para erudição, para conhecimento histórico, ou se ela, afinal de contas, vai nos ajudar aqui. Desde que eu me converti há muitos anos atrás, eu percebi que um dos grandes problemas é que nós não compreendemos o agir de Deus na nossa vida, nós não sabemos o que significa viver com Cristo verdadeiramente. Nós temos expectativas falsas. Existem muitas pessoas que vendem uma fé falsa, com promessas falsas, não é? Então dá a impressão de que Jesus, o Espírito Santo e Deus trabalham para nós, a gente manda e eles trabalham e eles fazem tudo. Num sentido um pouco mais profundo, dá a impressão de que você pode continuar seguindo com a sua vida mundana, que Jesus vai te atender, e não é bem assim. Então, aliás, não é nada assim. Então isso me preocupa muito, eu tenho essa preocupação. Nós estamos passando por um período muito difícil, vai ficar mais difícil. Acho que teremos problemas graves no país dentro de muito pouco tempo. Se nenhuma ajuda de fora vier, e parece que o que vem de fora só atrapalha, mas ninguém nos atrapalha mais do que nós mesmos. E eu estou com muita preocupação com relação ao que a população do país vai passar, porque é o que eu estou passando. Ainda não
com toda a gravidade, mas com bastante gravidade. E eu estou vendo muita gente fingir que não está acontecendo, que não vai acontecer, que não é com ela, que se as instituições não estão agindo, o povo brasileiro não vai agir, o povo brasileiro vai ter que agir. E isso me preocupa muito, me preocupa porque eu acredito que milhões de pessoas vão sofrer gravemente. Existe um plano absurdo de eliminar a população no mundo, isso é verdade, esse plano existe. Enfim, nós estamos à beira da loucura. E para quem não gosta do Holocausto, prepare seu estômago, porque nós estamos em vias de assistir o maior holocausto da história humana em todos os tempos, coisa que vai fazer Mao Tse Tung se sentir um amador. Portanto, tudo isso me preocupa, como viver nesse mundo. E, sobretudo, os meios de comunicação de massa produzem em nós um mecanismo que nos invade, nos rouba, nos toma, nos controla até nos destruir, que é o medo. A tônica da sociedade contemporânea é o medo. O homem sempre teve muito medo. E por que teve medo? Porque, ao contrário dos outros animais, ele não tem o seu próprio habitat. Nós temos que construir o nosso habitat. Então nós somos um animal, uma espécie animal perdida, que não tem lugar. E vivemos uma insegurança absurda por conta disso. E as nossas sociedades foram evoluindo, mas sempre ao custo de muito sangue e muito sofrimento. E agora nós temos uma possibilidade enorme, com um conhecimento técnico enorme, que poderia permitir que a humanidade vivesse bem, mas eis que o mal assola de maneira violenta. E nós não temos tido uma fé suficientemente potente e orientadora para resistirmos a isso. E somos arrastados como um galho é arrastado na correnteza de um rio caudaloso e turbulento, sem a menor chance de resistência. Me preocupa principalmente o fato de que nós gostamos de viver na mentira, para não termos que tomar atitudes. Isso diz respeito à nossa vida, diz respeito ao mundo, diz respeito ao país e diz respeito às pessoas que a gente conhece. Então o nosso caráter é cada dia mais fraco, aguentamos cada dia menos o sofrimento, entendemos cada dia menos o sofrimento na vida humana, aceitamos cada dia menos a maldade nos outros e em nós mesmos. E o que a gente vê hoje em dia é muito pouca gente preocupada em se corrigir, em retificar o seu caminho, as suas atitudes, em reconstruir o seu caráter, em reedificar o seu caráter e levar uma vida mais humilde, mais simples, com maior empatia, com maior compaixão e com mais amor. Isso é muito importante. Então, no meu modestíssimo entender, me preocupa muito, porque o homem tem que orar. A oração nos liga, nos mantém ligado a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Essa oração tem que ser constante, porque se nós não ocuparmos as nossas cabeças com oração, com o Espírito Santo, com Deus, com o Pai, com Jesus, nós a ocuparemos fatalmente com preocupações e com coisas ruins. Por isso você deve ser o dono da sua mente, deve tomá-la e entregá-la ao Espírito Santo. E a melhor maneira de fazer isso é orar constantemente. Temos que vigiar constantemente, como Jesus orientou e alertou Pedro: apacenta as tuas ovelhas, vigiai e orai no outro momento. Então isso é muito importante. Se cada um de nós resistir e se reconstruir e conseguir alcançar a bênção do Espírito Santo e a orientação do Espírito Santo para si mesmo, para a própria vida, de uma maneira interativa constante, o mal virá sobre nós como ele vem sobre todos. Mas nós resistiremos e nós recobriremos o nosso controle. Quanto maior o número de pessoas que fizerem isto, menor a ocorrência ou abrangência do mal no mundo. Nós estamos precisando empurrar o mal contra a parede. E o mal está em nós. Ele não está apenas quando nós praticamos, mas ele está, sobretudo,
quando nós convivemos com Ele, quando nós nos calamos diante dEle e quando nós acatamos e silenciamos diante dos absurdos que Ele comete. Ser cristão não é uma tarefa fácil. O cristianismo é um jeito de viver e, mais do que isso, é um novo modo de ser. E nós temos que lutar, ainda que sejamos instruídos a vencer o mal com o bem. Como é que eu venço o mal com o bem? Proclamando o império do bem dentro de mim e mantendo este império inviolável. Sofreremos atentados? Sofreremos, mas não invasões. Isso é muito importante. Portanto, eu acredito no cristianismo como um modo de ser e como uma ferramenta que não é fundamental, ela é essencial, não só para vivermos, mas para lidarmos com os problemas que nós temos. E eu digo a vocês, creiam, Deus fez tudo isso que você consegue entender e muito mais do que o que nós sequer percebemos. Portanto, Ele pode fazer de novo, Ele pode mudar, Ele é onipotente, onisciente, onipresente e muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E nós temos que crer. E isso tem que viver em nós. Por isso eu quero estimular os meus irmãos a me ajudarem. Vamos juntos, orando sem cessar, orando constantemente. Nós estamos no mundo por um período, porque seremos chamados em breve. Não sabemos quão breve será, mas seremos chamados. Portanto, somos peregrinos neste mundo. E devemos caminhar sempre. Resistir sempre. Levantar todos os dias, lutar, crer e orar, porque a oração nos dá a força que o medo tira de nós. Meus irmãos, você precisa vencer o medo dentro de si. Como é que eu venço? Com o Espírito Santo, com a oração, com o apelo a Jesus, que nos concedeu o Consolador, a Deus, que nos concedeu a ambos o seu Filho unigênito para nos redimir dos nossos pecados e nos libertar, e o Espírito Santo, para que ele sirva de conduto, para que ele sirva de instrutor, para que ele nos modifique e nos faça cada vez mais próximos da semelhança de Deus. Por isso, vamos lutar, vamos orar, vamos prestar atenção em nós mesmos, vamos procurar corrigir as nossas dúvidas, vamos tentar impedir que o mal tome conta de nós. Ele é apenas um sopro. Passou o calor, sumiu. E se você ora em cima do instante em que você sente o medo, quando ele passa, você sai 10 vezes mais forte. É dessa força que nós precisamos, porque o resto o Senhor nos concederá. Ele será sempre por nós. Ele não falha. Deus Pai Todo-Poderoso, nesta noite, peço a sua unção especial sobre os teus filhos que nos acompanham nesta oração neste momento. Meu Pai, entra na vida destas pessoas, especialmente nesta noite. Dê-lhes força, dê-lhes coragem. Senhor, cura os enfermos, protege os ameaçados, liberta os possuídos, os desvirtuados, tira a droga, tira a bebida, tira o jogo, tira a prostituição, tira o vício. Senhor, protege os teus filhos nesta noite e amanhã e nos próximos dias. Traga-os para junto de ti. Eles são os teus filhos e estou seguro de que o Senhor tem para com cada um de nós o que houver de melhor no teu reino e na tua graça. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus nós pedimos e cremos que recebemos. Espírito Santo de Deus, Salame Hamahayahia, Yorta Toshenarefá. Se conosco nesta noite, instrua teus filhos, corrija como o Senhor me corrigiu ontem. Espírito Santo de Deus, louvado seja, grande a tua presença. Eu dedico a ti o meu amor e a minha mais profunda e humilde gratidão.
Muito obrigado. Atua na vida dos teus filhos nesta noite, corrige, orienta, apacenta, acalma, tira a ira, tira a raiva. Senhor, abençoa, guia, guarda, protege, abastece, abastece. Espírito Santo de Deus, abra os mananciais materiais para todos aqueles que precisam, e neste momento nós precisamos muito. E toque nos seus corações, para que toda esta riqueza seja redistribuída com parcimônia para os outros que precisam. Senhor, estamos aqui em Teu nome, somos o Teu instrumento. Cobre-nos com todas as Tuas bênçãos e faça-nos instrumentos da Tua grandeza, da Tua riqueza e da Tua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, eu creio, Espírito Santo, Yahelo Harashe, aí está, Deshemare Hamare Seneshene, aí está a nossa petição. Sê com os teus filhos, Sharai Gese, e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora eu os deixo na tranquilidade dos seus lares, com seus entes amados. Que Deus os acompanhe, que Deus os guarde, os proteja, os guie, que Deus os mantenha e os faça prosperar. Em nome de Jesus, vamos juntos, peregrinando, orando e persistindo. Que assim seja. Amém.